Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, eu terminei um vídeo aí anteriormente e eu estava falando sobre a ressurreição de Cristo. Eu terminei falando sobre as coroas, do Egito, que lá tinha as coroas de ouro e tinha a coroa também que representava Osíris. E aí eu até falei sobre algumas religiões que utilizam desses elementos, tanto da Babilônia como do Egito. Algumas práticas religiosas que lá no passado eles utilizavam muito, hoje muitas religiões utilizam. Mas, pessoal, o que eu quero falar com vocês é sobre essa cruz, que eu venho mostrando aí que o Egito usava muitas coroas de ouro, de ouro finíssimo. E aqui, pessoal, tem um contraste do servo sofredor que usa não uma coroa de ouro, mas sim uma coroa de espinho. Representando aqui, pessoal, o servo sofredor, que quando você olha, você se sensibiliza, com a história dele. E assim então você não presta atenção nas narrativas. Mas veja bem, Jesus, pessoal, ele foi crucificado ali por volta da hora sexta. E na hora nona, por volta das 3 horas da tarde, na sexta-feira, ele exclamou, Eli, lama sabachthani. E assim ele entregou o espírito dele para o Pai. Na sexta-feira, pessoal, veja bem. Então vamos fazer agora umas colocações agora para a gente compreender bem. Vamos lá. Então, pessoal, Jesus ele foi crucificado ali na hora sexta, que dá por volta de meio-dia. E na hora nona, ele exclamou, como eu falei para vocês. E assim, então, pessoal, de sexta para sábado, nós temos o quê? Até 3 horas da tarde no sábado, nós temos 24 horas. E de sábado, pessoal, para o domingo, nós teríamos 24 horas se chegasse até 3 horas da tarde. Tá entendendo? No domingo. Então, Jesus no domingo, segundo o relato da Bíblia, ele foi ressuscitado no domingo de manhã, ou seja, ressuscitou no período da parte da manhã no domingo. Então quer dizer que não deu os 3 dias, nem 2 dias, pessoal, deu, porque de sexta para sábado nós temos 24 horas, um dia. E de sábado, pessoal, para domingo, nós teríamos 2 dias, só que não chegou até 3 horas da tarde no domingo, tá entendendo? Ele ressuscitou no período da parte da manhã, no domingo. Então não deu o quê? Nem 2 dias. E a Bíblia vai dizer que ele ressuscitou no 3º dia. Veja bem que na história de Jesus já tem uma mentira nessa ressurreição dele. Já tem uma mentira, pessoal. Então não podemos negar isso aí. Se você analisar, fazer as contagens aí de sexta para sábado e de sábado para domingo, você vai ver que não deu, pessoal, nem 2 dias. Nem 2 dias deu, ou seja, já tem uma mentira na ressurreição de Cristo. Só para vocês verem aí as nossas colocações. Você me perguntaria, mas o porquê que o redator colocou que Jesus ressuscitou no domingo no período da parte da manhã, e assim não dando os 3 dias, nem 2 dias deu? É porque, pessoal, como eu venho falando para vocês, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é uma jogada política. Então aqui está uma ideia de colocar Jesus ressuscitando no domingo para tirar de jogada assim então o Shabat. O Shabat, que é o sábado que os judeus adoravam lá na época. E assim então trazendo o povo da época deles a adorar o Deus agora, que é o Jesus, no domingo. Então o povo ia fazer o quê? Visitar. E naquela época também, pessoal, tinha outras divindades que eram adoradas no domingo, mas agora passa a ser o dia de adorar Jesus no domingo e não no Shabat. Então você vê que tem jogada política aí por trás das narrativas. Tanto é que colocou o nascimento de Jesus no que dia? No dia 25 de dezembro. Ou seja, fizeram muitas modificações, pessoal, que segundo o que a gente analisou aí, provavelmente se Jesus tivesse existido mesmo, teria nascido, pessoal, no mês de Nissan. O mês de Nissan, que é o mês de março, e não no mês de dezembro. E por que eles mudaram? Jogada política, pessoal. O Antigo Testamento, você vê as narrativas menosprezando a Babilônia, menosprezando o Egito. O Novo Testamento agora vem uma jogada contra agora quem? Contra os judeus. É por isso que você vai ver sempre os narradores colocando Jesus defendendo quem? Defendendo os romanos. Sempre Jesus está defendendo os romanos ali. Se você observar bem, você vai perceber. Tá entendendo, pessoal? Outro ponto também. No Antigo Testamento vai dizer, pessoal,
que ninguém levará o pecado de ninguém, nem os pais levarão, né, os pecados dos filhos, nem os filhos levarão os pecados dos pais, ou seja, ninguém vai levar os pecados de ninguém, todo mundo vai morrer pelo seu próprio pecado, está no Antigo Testamento, ninguém leva o pecado de ninguém, mas agora tem o Novo Testamento dizendo que Jesus levou o pecado da humanidade. Qual dos dois Deus está certo? O Deus do Antigo Testamento, que o narrador vai narrar dessa forma, ou Deus do Novo Testamento, que diz que Jesus levou os pecados? Um diz que ninguém não leva os pecados, o outro diz que Jesus levou. E agora, como que fica, não é verdade? Então, pessoal, tá aí mais uma colocação aí para vocês pesquisar, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Se você quiser curtir, curte. Se você quiser comentar, comente. Faça aí a sua pergunta pra gente aí, dá uma ajuda pra gente. É isso aí, valeu, tchau, tchau.